Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Energia Concursos, professor da área de Direito. Vamos dar continuidade a noções de direito, tá? No tocante direito processual penal, direito processual penal. O que nós trabalhamos na aula passada? Nós vimos o Decreto-Lei número 3.689 de 1941, nós trabalhamos o título 2, nós trabalhamos o inquérito policial. Então, para nós fazermos aquela nossa revisãozinha de inquérito policial, eu gosto sempre de fazer a revisão da aula anterior, vamos fazer a revisão de inquérito policial. Tá? Então a gente viu o inquérito policial. O que é o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitivo, preparatório, presidido pela autoridade policial, que junta um complexo de diligências a ser realizado pela polícia judiciária. Então, características do inquérito. Ele é um procedimento administrativo, ele é inquisitivo, ele é preparatório, ele é dispensável para a prepositura da ação penal. Ele é dispensável para a prepositura da ação penal. Uma vez instaurado, ele não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. Tá? Uma vez arquivado pelo Ministério Público, ele só pode ser desarquivado se tiver novas provas. Professor, e se o inquérito estiver arquivado, o delegado souber a notícia, ele pode fazer investigação? Pode, mas ele só é reaberto com novas provas. Tá? Não é assegurado no inquérito o princípio da ampla defesa e do contraditório, não é assegurado os princípios da ampla defesa e do contraditório. O advogado é facultativo, o advogado no inquérito policial, embora o advogado tenha direito de vistas do inquérito, súmula vinculante número 14. O menor de 18 anos é nomeado um curador para ele. Tá? Durante a fase de inquérito já pode ser feito exames, como de sanidade mental, para ver se ele tem algum problema mental. Tá? No inquérito, ele é presidido pela autoridade policial, não falei ainda, autoridade policial. Ele visa, sempre buscar a autoria e a materialidade do delito. Autoria e materialidade. Isso aí, Algumas características do inquérito. A instauração. Quando é que o inquérito é instaurado? Toda vez que tiver um crime de ação penal pública incondicionada, ele vai ser instaurado de ofício, através de uma portaria do delegado de polícia. Tipo de ação penal que não depende da vontade da vítima. Então, se tiver crime de ação penal pública incondicionada, ele é instaurado através de uma portaria. Quando for por requisição do juiz ou do Ministério Público, é obrigatória a instauração do inquérito. Tá? Então, for requisição do juiz ou do Ministério Público, é obrigatória a instauração do inquérito. Agora, se for por requerimento do ofendido ou representante legal, aí é facultativa a instauração. Detalhe. Quando tiver um auto de prisão em flagrante, é instaurado de ofício, através de uma portaria. Quando for por requisição do juiz ou do promotor, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito. Se for ofendido o seu advogado, o representante legal, requisitar a instauração do inquérito, é facultativo. Aí, sendo negado, cabe recurso ao chefe de polícia. Ao chefe da polícia, cabe recurso. Tá? E quando eu tiver um auto de prisão em flagrante, quando eu tiver um APF, é instaurado o inquérito policial. Tá? Então, são as hipóteses de instauração de inquérito. Prazo para concluir inquérito. Eu tenho prazo para concluir inquérito. Vou pegar o prazo só que importa para vocês, tá? Que vai fazer o Conselho da Guarda Municipal de Itapema. Tá? Eu tenho o prazo do réu preso e o prazo para o réu solto. O réu preso, o prazo para concluir é 10 dias, não concluindo, cabe habeas corpus, que é um remédio constitucional. O réu solto, o prazo para concluir é 30 dias, não concluindo, cabe dilação do prazo. Diligências. Assim que a autoridade policial tomar conhecimento do crime, tá, o que a autoridade tem que fazer? Ela tem que ir até o local do crime, isolando a área até a chegada dos peritos.
Após a liberação dos peritos, recolher todos os objetos, coisas que tiveram relação com o fato. Ouve o acusado, o ofendido, testemunha. Faz o reconhecimento de coisas. A acareação, que coloca a cara a cara. Exame de corpo de delito. Se for o caso, deixa vestígio, né? Identificação do acusado. Inclusive verificar os antecedentes dele. Falar sobre a vida pregressa dele. E sobre filhos menores. Isso é tudo pego aí nas diligências. O artigo 7º fala, isso é toda autoridade policial, tá? É o delegado que vai fazer, tá? O delegado. É o delegado. E se for o caso, faz a reprodução simulada dos fatos. Está lá no artigo 7º. Essa reprodução simulada dos fatos não pode atentar contra a honra e a moral. Tipo, homicídio não precisa matar alguém, estupro, ter o coito vagínico, isso não precisa. Tá? Aí, é feito o relatório. O relatório é feito pelo delegado. No relatório, apenas, ele vai fazer a narrativa minuciosa dos fatos, né? Vai falar o que foi apurado, não pode dar juízo de valor, e vai informar as testemunhas que não foram inquiridas e onde elas podem ser encontradas. As que não foram inquiridas, onde podem ser encontradas. Nesse relatório que vai ser feito o indiciamento. Tá? Fechou, essas são informações do inquérito. Tá? Encerrado o inquérito policial. Se for de ação penal pública e se for de ação penal privada. Se for de ação penal pública, é enviado ao juízo, para depois chegar ao Ministério Público. Se for de ação penal privada, é enviado ao juízo ou entregue ao requerente mediante translado. Então, ação penal pública enviada a juízo e ação penal privada entregue ao requerente mediante translado, se assim o pedir, ou enviada a juízo. Sendo enviado a juízo, chega na mão do Ministério Público. Chegando na mão do Ministério Público, se o réu está preso, o prazo para o promotor se manifestar é 5 dias. Se está solto, é 10 dias. O prazo para concluir o inquérito, réu preso, é 10 dias. Réu solto, é 30 dias. É metade, se perceber, é metade. Aí, chegando na mão do Ministério Público, ele pode determinar o arquivamento do inquérito. Se ele entender que não há prova, ele determina o arquivamento. A gente não estuda, tá? Porque é parte de ação penal. Né? Desse arquivamento vai ser homologado pelo chefe do Ministério Público. Avisa a vítima, né? Pode até recorrer da decisão e vai para a homologação do chefe do Ministério Público. Pode requerer a baixa delegacia para novas diligências. Imprescindível oferecimento da denúncia. Então, quando é que o Ministério Público pode determinar que o inquérito volte para a delegacia para novas diligências? Quando for imprescindível o oferecimento da denúncia. Ou ele pode oferecer a denúncia, que é a peça processual que dá início à ação penal pública. Tá? Ele arquivando, o inquérito é arquivado. Ele oferecendo a denúncia, o juiz recebendo, tá? Dar início à ação penal. Beleza, fechamos a parte do inquérito. Um ponto relevante, tá, pessoal? Quando o inquérito é concluído, ele nunca fica na delegacia. Todos os instrumentos, objetos que estão no inquérito, ele vai acompanhar o inquérito. Nada fica na delegacia, tá? O Ministério Público não é obrigado a usar o inquérito para basear a denúncia dele. Mas se ele usar o inquérito como base da denúncia, é obrigatório o inquérito acompanhar a denúncia. Beleza, né? O professor vai pagar. Só essa revisãozinha do inquérito nos primeiros minutos, tá? Eu acho bem importante isso daqui, essas revisões nossas. Vamos lá. Livro 1 do processo em geral, título 9. Prisão, medida cautelar e liberdade provisória. No nosso concurso, pessoal, nosso concurso da guarda, não cai todo o conteúdo do título 9. Só cai capítulo 1 das disposições gerais e capítulo 2 da
prisão em flagrante. Então vamos lá, capítulo 1 das disposições gerais. Não acho que vai cair na prova, tá? Disposições gerais. Se cair mesmo é um flagrante. Então, as disposições gerais. É meio que uma introdução, tá? Né, sobre o que é prisão, o que é medida cautelar. Só para te entender. O legislador, em 2011, fez uma alteração no Código de Processo Penal. O que ele alterou? Antes, a medida principal era a prisão. Né? Então, primeiramente, se aplica a prisão. Não sendo possível a prisão, se aplicavam medidas. Né? Em 2011 teve uma alteração. Em regra, se aplica a medida cautelar. Se não for possível a medida cautelar, que se aplica a prisão. Isso na teoria, muito bonitinho. As medidas cautelares, que a gente vai explicar primeiro, elas serão aplicadas, elas devem ser aplicadas durante a investigação policial, durante a instrução criminal, instrução em ação penal, investigação e inquérito. Conforme a gravidade da infração, o fato, a conduta pessoal, pode aplicar uma medida, pode aplicar mais de uma. O juiz decreta a medida, pode ser de ofício, sem ninguém pedir, ou uma das partes requerendo. As partes são intimadas, mas dependendo da urgência, pode ser sem intimação. Se não cumprir a medida, professor, o juiz decreta a prisão preventiva, que é um tipo de prisão. O juiz pode aplicar a medida, revogar a qualquer momento e aplicar novamente a qualquer momento. Tá? Quando não cabe uma medida cautelar, se aplica a prisão preventiva. Quais são as medidas cautelares? Tu não precisa saber. Monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, tá? Não poder falar com certas pessoas, não poder se ausentar da comarca, não poder ir em determinados locais. Isso são medidas cautelares, tá? Olha o que fala aqui o resumo que o professor fez. Medidas cautelares deverão ser aplicadas a necessidade para aplicação da lei penal. Então, a gente aplica a medida cautelar se houver necessidade da aplicação da mesma. É necessária a aplicação? Aplica a medida cautelar. Se não for necessário, aí não se aplica, né? Não é necessário, para que eu vou aplicar uma medida cautelar? Quando pode aplicar? Durante o inquérito, tá? Ou durante a instrução criminal. O que é levado em consideração para aplicar a medida? Gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do agente. Peculiaridades. Elas são aplicadas cumulativamente, mais de uma, ou isoladamente, só uma. Elas são decretadas pelo juiz. Quem decreta a medida cautelar é o juiz. Ele decreta de ofício, sem ninguém pedir, ou a requerimento das partes, do delegado ou do Ministério Público. Quando o juiz decreta a medida cautelar, né, as partes são intimadas para 5 dias se manifestar. Mas em caso de perigo ou urgência, o juiz pode decretar sem manifestação das partes. Não cumprimento da medida cautelar. Pode ser aplicada outra medida ou decretar a prisão preventiva. O juiz pode revogar ou substituir a medida a qualquer momento, só tem que indicar as razões da conduta dele. Não cumprido as medidas, o juiz vai decretar a tua prisão preventiva. Prisão preventiva, como não vai cair no nosso concurso, mas só para entender, é um modo de prisão, um tipo de prisão cautelar, onde o agente fica preso respondendo o processo, tá? Até ser condenado ou absolvido. E prisão? 283 do Código de Processo Penal. Vamos falar da prisão. Existe uma classificação em relação à prisão, tá, pessoal? Existe a prisão civil e existe a prisão penal. A prisão civil, eu tenho alimentos e depositário infiel. O que é alimentos? Não paga pensão, o juiz manda prender. E depositário infiel? É quando um bem era penhorado e o juiz nomear um depositário, a pessoa responsável pelo bem. E a pessoa sumia com aquele bem, e aí o juiz entendia que ele era infiel e mandava prender. Essa prisão, na teoria, ainda existe, tá? Na Constituição Federal, é uma prisão civil, ponto final. Caiu numa prova, são prisões civis. Alimentos depositário infiel, tá certo. Na prática não se aplica, porque o Brasil, né, assinou um tratado internacional, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão do depositário infiel. Tá? Em razão disso, o STF se posicionou dizendo que, como o Brasil assinou esse tratado internacional e ele tem força supralegal acima da lei, abaixo da Constituição, e o método de prisão está no Código de Processo Civil, que é uma lei, não se efetua essa prisão. Mas não importa isso pra gente. O que importa é a prisão penal mesmo. Quais são os tipos de prisão que eu tenho? Eu tenho a prisão em flagrante,
que pode ser feita por qualquer um do povo, e eu tenho a prisões por ordem judicial, ordem do juiz. Eu tenho a preventiva, que é aquela que tu vai preso, responde o processo até sair a tua sentença. Essa preventiva tem que ter motivos e requisitos, que a gente não estuda porque não está no nosso conteúdo. Tem a prisão temporária, só para alguns crimes e algum tempo. Em regra, 5 dias, prorrogável por 5. Crime hediondo 30 mais 30. E a prisão condenatória, que é quando tu vai cumprir pena. Esse é um tipo de prisão. Flagrante, qualquer um do povo. Ordem judicial, preventiva, temporária e condenatória. Essas 3 aqui são chamadas prisões cautelares, tá? Porque não tem condenação. Vamos ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi alterado. Tá? Teve uma alteraçãozinha aí na letra da lei, em razão do pacote anticrimes. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária e prisão preventiva. Então fica bem claro, tá? A divisão em relação às prisões aqui que a gente tem. Ó. Flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, ou com ordem do juiz. Então tem o flagrante, que é uma, e a ordem judicial. Qual? Condenatória, quando tem uma sentença condenatória, prisão temporária ou preventiva. Como eu expliquei para vocês, são as formas de prisão que a gente tem. São as formas de prisão que a gente tem. Como é que é efetuada uma prisão? A prisão pode ser feita em qualquer dia e qualquer hora. Só se aplica a prisão quando não cabe uma medida cautelar. E usar força para efetuar a prisão pode, professor? Em regra, para efetuar uma prisão não pode usar força. Tu imagina se a lei permitisse o uso da força. Se quando não pode usar força, os agentes já usam, imagina se permitisse, né? Então não pode usar a força. Em nenhuma hipótese? Não, existem hipóteses que pode. Quando? Quando a pessoa a ser presa apresentar resistência ou perigo de fuga. Qualquer dia e hora não pode ser aplicada outra medida cautelar, decreta-se a prisão, e não pode usar a força, salvo resistência e perigo de fuga. Como é feita a ordem de prisão? Essa ordem de prisão é expedida pelo juiz, tá? A autoridade competente, que é a autoridade judiciária, expede o mandado de prisão. Como é que vai ser? Será lavrado pelo escrivão e assinado pelo juiz. Designará a pessoa que vai ser presa, que tiver de ser presa, seu nome, alcunha, que é apelido, ou sinais e características. Mencionará a infração penal que o motivou a dessa prisão, qual crime ele cometeu. Declarar o valor da fiança a ser arbitrada, quando afiançável a infração. Olha só, os crimes que não cabe fiança são crimes hediondos, tráfico, terrorismo, tortura, racismo e grupos armados. Nos demais todos cabe fiança. Então, quando o crime, a pena é até 4 anos, a máxima, quem arbitra a fiança é o delegado. Acima de 4 anos é o juiz, tá, que vai arbitrar a fiança. Então, já no mandado de prisão vai ter o valor da fiança se for cabível. Será dirigida a quem tiver a qualidade para dar-lhe a execução. Então, assim, ó, em regra, o escrivão do judiciário vai lá, faz todo o procedimento, o juiz vai lá e assina o mandado de prisão. É entregue ao delegado de polícia, ele marca com os policiais 6 horas da manhã, 5 horas da manhã na delegacia, e vão cumprir o mandado de prisão. Indo cumprir o mandado de prisão, posteriormente eles vão informar, né, o Conselho Nacional para verificar as prisões que foram efetuadas. Tá? Mais algum resumo sobre o mandado de prisão que o professor fez. Né, algum resumo que ele fez. Duplicitado, né, duplicado, ou seja, vão ter 2 mandados de prisão, uma cópia, né? É feito o recibo, a pessoa assina o termo de mandado de prisão, ou 2 testemunhas. A falta de exibição do mandado de prisão gera ilegalidade da prisão? Não. Não é porque o policial mostrou, apresentou a pessoa que vai ser preso o mandado de prisão, né, que gera uma nulidade. O mandado de prisão vai ter validade, mesmo que não seja mostrado a pessoa presa. Apresentar o diretor ou o carcereiro. Foi efetuada a prisão, leva ele lá na delegacia, leva ele lá na unidade prisional. Tá? Vamos supor que o mandado de prisão é oriundo da cidade de Itapema. Tá? Mas a pessoa foi presa lá em Blumenau. 30 dias para o juiz de Itapema, que é onde está tramitando o processo, decidir sobre a prisão, se ele vai ser transferido ou algo assim, a remoção, né, no caso. Tá?
Pode, professor, uma jurisdição, um fórum, expedir um mandado de prisão e ser cumprido, né, em outro? Pode. Em regra, vamos supor, o processo é oriundo de Florianópolis. Tem que prender alguém lá em Joinville. Em regra, expede uma carta precatória para Joinville. Chegando lá em Joinville, o juiz determina a prisão lá por Joinville. Em regra é assim, mas se for urgente, temos que cumprir vários mandados de prisão, onde pessoas moram em várias cidades. A polícia de Florianópolis sai e vai prendendo em várias cidades, sem problema nenhum. O mandado de prisão pode ser efetuado, pode ser cumprido por qualquer policial, tá? Desde que esteja registrado no Conselho Nacional. Sendo determinada a ordem de cumprimento de mandado de prisão, sendo cumprido ou não, tem que avisar imediatamente o juiz. Quando é efetuada a prisão, tem que informar os direitos que o preso tem, inclusive de ficar em silêncio. O silêncio não vai ser usado contra ele. Tá? Se ele tiver dúvida sobre a legitimidade do preso, ele vai ficar na custódia. O Conselho Nacional de Justiça vai regulamentar o mandato de prisão. Tá? Se eventualmente um preso estiver fugindo para outra jurisdição, é feito a prisão e lavrado, tá, para a remoção deste. O registro do mandato será feito no Conselho Nacional para ver o mapa estatístico daquele juiz, daquela comarca, de quantos mandados de prisão foram expedidos. Tá? Vamos supor que foi expedido um mandado de prisão para cumprir numa residência, que não é o proprietário que vai ser preso. O policial vai bater lá, vai intimar o proprietário a entregar, né, a quem veio cumprir a prisão. Olha, a gente veio prender fulano de tal, por favor, entregue ele. Né? Se o proprietário se recusar a entregar, os policiais chamarão duas testemunhas e utilizarão a força. Efetuando a prisão, é encaminhada à autoridade competente, que é lá na delegacia, vão levar ele lá na delegacia. Tá? Professor, isso foi à noite. À noite não pode, né? A casa é um asilo inviolável, nela não pode adentrar senão com ordem judicial, durante o dia, flagrante ou prestar socorro. Então, se a polícia vai lá para cumprir o mandado de prisão à noite, vai ter que esperar amanhecer. E se o proprietário deixar? O proprietário vê a polícia, cumprir o mandado de prisão, pode entrar, pode entrar. O proprietário deixar e não tem problema nenhum. Aonde a pessoa fica presa, pessoal? Onde fica recolhida? Em regra, na unidade prisional. Porém, existem pessoas que têm prisão especial. Tipo, o militar, ele vai ter a prisão lá do quartel dele. E um rol de pessoas que têm prisão especial. Quem tem prisão especial? Acompanha comigo o dispositivo legal. Quem tem prisão especial vão ficar recolhidos os ministros de estados. 2. Os governadores ou interventores de estado ou território. O prefeito do Distrito Federal. Seus respectivos secretários. Os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Congresso de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. 5. Os oficiais das Forças Armadas, os militares dos Estados, Distrito Federal e dos territórios. 6. Os magistrados. 7. Os diplomados, que por qualquer das faculdades superiores da República. 8. Os ministros de confissão religiosa. 9. Os ministros do Tribunal de Contas. 10. O cidadão que tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivos de incapacidade para o exercício daquela função. E 11. Os delegados de polícia, as guardas civis de Estado, território, ativos e inativos. Eles têm direito à prisão especial. Como é que funciona a prisão, professor? Estou curioso. Como é que vai funcionar a prisão? Tá? A prisão funciona mais ou menos assim, tá, pessoal? Tem curiosidade de saber como é que é a prisão. Então vamos explicar a curiosidade. Vamos matar a curiosidade da galera. Aqui tem a unidade prisional. Aí tem pavilhões aqui, tá? Tem os blocos aqui. Eles vão ser divididos por facções, tá? Às vezes, dependendo da unidade prisional, tem facções. Né? O PGC, o PCC fica separado. O que acontece? Né? Dentro de um pavilhão desse, de um bloco, isso depende muito da unidade, tá, pessoal? Aqui eu vou ter o preso preventivo, eu posso ter um bloco inteiro de preventivo, tá? Mas eu boto aqui, ó, preventivo, aquele que não tem condenação, tá? Como deveria, tá? Que tem prisão especial, fica separado dos demais. Tá? Aqui vai ter o condenado, tá? E aqui vai ter o prisão civil. Dentre os condenados vai ser separado conforme o crime, conforme a periculosidade. Isso na teoria, tá, pessoal? E na prática? Na prática, aqui no Estado, o pessoal que é preso preventivo, tá? Ele fica junto com o condenado. Quem está em regime semiaberto, que era para ficar na colônia agrícola, fica solto o dia todo na unidade, eles chamam de regalia ainda. O prisão especial, né, vai ficar separado, às vezes fica junto com o cagueta e o estuprador, né, porque
é o chamado seguro. Prisão civil fica o dia todo andando lá, dependendo da unidade nem fica mais. Tem unidade que tem o feminino, eles ficam no feminino. Tá? E o condenado fica tudo misturado com o provisório. Teoricamente, seria tudo separado. Prisão especial aqui, prisão civil ali, condenado ali, preventivo ali. Na prática, eles misturam às vezes muito. A cela especial é um alojamento coletivo. Tem que ter salubridade do ambiente. Separado dos demais, isolado e tem que ter acondicionamento térmico. O preso especial que a gente citou, ele não pode ser transportado com os demais presos. Direitos e deveres, ele tem igual aos demais. E os militares? Não importa se é praça, se é oficial, eles vão ter o estabelecimento militar adequado. Perfeito. Vimos aí as disposições gerais de prisão, que eu não vejo relevância, não acredito que caia na prova. Acredito piamente, né? Óbvio, vou ser bem óbvio. Professor, nunca foi tão óbvio. São 4 ramos do direito. São 5 questões. Desculpa, 20 questões. Daria 5 para cada uma. Não acredito que eles peçam tudo isso de processo penal, tá? Eu acredito que caia 3 de processo penal, estourando 4. Tá? Porque é bem pouquinho a matéria. Tá? Mas eu te garanto, inquérito pelo menos uma e prisão pelo menos uma. E prisão vai cair, óbvio, o óbvio vai cair de prisão, que seria prisão em flagrante. Só lembrando, os presos, eles ficam presos separados. Preso provisório separado dos demais presos. Militar na unidade militar adequada. Então vamos falar do prisão em flagrante, que é o que eu acredito para a prova mesmo, e vou matar até a questão da prova. Prisão em flagrante, título 2, para a gente fechar o conteúdo, né, de prisão. Então vamos falar da prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Existe uma classificação em relação à prisão em flagrante, tá, pessoal? Flagrante ele pode ser obrigatório ou facultativo. O flagrante obrigatório também é conhecido como flagrante compulsório, tá? Obrigatório é sinônimo de compulsório. O obrigatório é feito pela autoridade policial ou seus agentes. Eles têm o dever de efetuar a prisão. O flagrante facultativo é feito por qualquer um do povo. Então tem uma classificação onde tem flagrante obrigatório e facultativo. Posto muito isso aqui, tá? As modalidades de prisão em flagrante. Né? Aí eu vou para as modalidades. Essa é uma classificação, obrigatório e facultativo, agora as modalidades. Eu vou ter o flagrante próprio, real, propriamente dito, perfeito. Isso é tudo sinônimo, tá? Isso é tudo sinônimo. É quando a pessoa é presa no momento da prática delituosa. Entrei na casa, peguei a televisão, eu estava saindo, a polícia chegou. Eu tenho flagrante obrigatório, próprio. Geralmente cai esse termo próprio. Mas é sinônimo, real, propriamente dito e perfeito. Eu tenho flagrante impróprio. Quase flagrante. Imperfeito. Quando a pessoa é presa, logo após a prática delituosa. Quando a pessoa é presa, logo após. Geralmente é na perseguição. O pessoal pegou o objeto da casa, estava fugindo, o morador chegou e correu atrás e efetuou a prisão. Flagrante facultativo, impróprio. Que foi logo após a prática delituosa. Flagrante ficto, presumido.
ou assimilado. Quando a pessoa é presa, logo depois da prática deliciosa. Geralmente cai o termo presumido. Presume-se o autor flagrante. Pessoal, é geralmente, tá? Geralmente. Aqui fala em perseguição e aqui fala em objetos e instrumentos que falam presumir-se autor do crime. Exemplo. Acabaram de ligar falando para a polícia falando que furtaram uma televisão. Uma hora depois, eles veem uma pessoa na rodoviária com uma televisão vendendo. Não dá para saber que é aquela televisão, mas presume-se que é. Por isso que ele é flagrante presumido. Tá? Flagrante ficto, presumido, assimilado. A pessoa é presa logo depois, em regra, com instrumentos e objetos que façam presumir ser ele o autor do crime. Presumir ser ele o autor do crime. Flagrante esperado. É quando a polícia usa de investigações anteriores. Não tem a figura do agente provocador. A polícia está investigando uma possível organização criminosa. Na hora que eles se juntam, na hora que eles estão indo praticar o crime, a polícia vai lá e efetua a prisão. Esse é o flagrante esperado, esse vale. A polícia usa de investigações anteriores. Ligaram lá na casa, olha, meu vizinho está espancando a minha vizinha. A polícia chega até lá e espera. Na hora que escuta o grito da vizinha, eles invadem. Esse é o esperado. Flagrante retardado. Geralmente se retrata organizações criminosas, onde já poderia efetuar a prisão, mas retarda. Geralmente organizações criminosas. A polícia está investigando, pode efetuar a prisão hoje, que chegar uma mercadoria, mas eles têm informações que no final de semana vai chegar mais mercadoria ainda. Então eles vão esperar aquele momento para efetuar a prisão. Flagrante retardado, que trata de organizações criminosas. Esses são os flagrantes permitidos. Agora vamos para os flagrantes ilegais. Tá? Flagrante, tá? Forjado. Urdido. Não. Não, primeiro. Vou mudar aqui a ordem. Flagrante preparado ou provocado. Onde usa a figura do agente provocador. E ao mesmo tempo impede o crime. Crime impossível. Queres comprar um celular roubado? Quero. Preso em flagrante receptação. Isso é o flagrante preparado. Está lá previsto na súmula vinculante número 145 do STF. Ao mesmo tempo que eu crio a situação, eu impeço a consumação do crime. Isso é o flagrante preparado, usa a figura do agente provocador. Eu ofereço o produto e ao mesmo tempo eu impeço. Isso está muito ligado, tá, às situações, né, do tráfico, só que tem que tomar cuidado. Por quê? Se eu chego para ti, eu quero comprar um celular roubado, quero, preso em flagrante receptação. Nessa situação em si, o flagrante ele não vale. Mas se um policial vai numa casa noturna, numa balada, chega assim, uma pessoa tem droga para vender, a pessoa tem, o policial está preso em flagrante, tráfico, vale. Por quê, professor? Ele não provocou a conduta? Provocou. Mas o crime não é expor a venda. Basta ter em depósito. Então o fato dele estar com a droga e ter levado até a casa noturna já caracterizou o tráfico. Então a prisão em si vale. Tá? É que nem assim, ó, vamos supor, tu tem um estoque de droga em casa, a polícia vai lá e invade a tua casa à noite, preso em flagrante. Ah, não pode, porque mandado de prisão é só durante o dia. Não precisa nem mandato. Não precisa nem mandato. Por quê? Porque é flagrante. Flagrante pode durante o dia. Então, cuidado. Em regra, o flagrante preparado ou provocado usa a figura do agente provocador, ao mesmo tempo que cria a situação, impede o resultado do crime. Quer comprar um celular roubado? Quero. Preso em flagrante receptação. Caracteriza um crime impossível, esse flagrante não vale. Outro flagrante.
forjado, urdido, maquinado ou implantado por terceiro. Aí isso não vale. A polícia vai lá e coloca droga nas minhas coisas. Ah, preso em flagrante, está vendendo droga. Não, mas a droga não é minha. Isso é flagrante forjado. Ligo para a polícia, olha, meu vizinho tem para plantação de maconha. Eu vou lá no terreno dele e planto um monte de pé de maconha. Esse flagrante não vale. Então, esses dois flagrantes não valem. Qual é que não tem validade? O preparado e o forjado. Olha o resumo que o professor fez. Até com os artigos, tá? Prisão em flagrante. Prisão em flagrante obrigatório, também conhecida como compulsório. E a prisão em flagrante facultativa. Tá? Obrigatório, autoridade policial e seus agentes, facultativo, qualquer um do povo. Flagrante próprio, quando a pessoa é presa logo na prática, no momento da prática delituosa. O impróprio, não esquece, tá, pessoal? Não esquece. É logo após, ele tem um A na frente, na perseguição. O flagrante presumido é logo depois, que é com D. Todos no artigo 302 do Código de Processo Penal. O preparado e o forjado, esses dois aqui não têm validade. Tá? O esperado a polícia usa através das investigações e o retardado podia efetuar a prisão, mas espera mais um pouco. Esse slide é importantíssimo. É minha aposta grande para a prova. Sendo efetuada a prisão em flagrante. Então vamos pagar aqui nosso resuminho. Sendo efetuada a prisão em flagrante. É ouvido o condutor tem a obrigação de dizer a verdade, a pessoa que efetua a condução. É feita uma cópia de entrega do preso, ouve-se as testemunhas que têm o compromisso de dizer a verdade, o acusado vai ser interrogado, mas é dito para ele que ele pode ficar em silêncio. Ele tem direito a se defender, mas ele pode ficar em silêncio, e o silêncio não vai ser usado contra ele. Mas vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, e é instaurado concomitantemente o inquérito policial. Sendo efetuada a prisão em flagrante, o delegado vai decidir se é caso de soltá-lo, né? Não cabe prisão em flagrante, portar a droga para uso pessoal, solta o cara. Se for o caso, ele também pode prestar o quê? A fiança. Então tem o auto de prisão em flagrante ali, oitiva do condutor, cópia do termo, oitiva da testemunha, interrogatório do acusado, lavratura do auto. Tá? Havendo prisão em flagrante, a falta de testemunha para verificar a prisão em flagrante não gera nulidade. Tá? É feito o termo de entrega do preso, ele vai assinar, se ele recusar, 2 pessoas assinam. Tá? Ser efetuada a prisão em flagrante deve ser comunicado imediatamente o juiz, o Ministério Público, família ou pessoa indicada pelo preso. Isso é importante, tá, pessoal? Tem uma coisa muito importante, é muito louca. Existe um prazo de 24 horas. Esse prazo ele é em conjunto para várias coisas. Em 24 horas, a autoridade policial deve avisar o juiz, deve ser realizada audiência de custódia com o juiz e deve ser assinada a nota de culpa. Tudo é 24 horas. Se o acusado não tiver advogado, será encaminhada uma cópia teórico do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública. A nota de culpa, que é uma nota que o acusado confessa que cometeu o crime, é assinado pelo condutor e pela testemunha. Quanto tempo para assinar também a nota de culpa? 24 horas. Pessoa sendo presa em flagrante, ela é encaminhada à autoridade policial mais próxima. Se não tiver naquela localidade, mais próxima. E se não souber onde é, avisa a Secretaria de Segurança Pública que vai indicar a mais próxima. Tá? Se for caso de colocar o réu em liberdade, dá liberdade provisória para o réu. Realizar a prisão em flagrante. Informa o juiz em 24 horas, o juiz, o Ministério Público e a família ou pessoa indicada pelo acusado. Não tem advogado, manda uma cópia para a Defensoria Pública. Nota de culpa, assinada em 24 horas também. Sem autoridade da localidade, vai ser encaminhada para a autoridade mais próxima. Se o réu se livrasse solto, será colocado em liberdade. Também uma boa
pedida para a prova, pessoal, seria a audiência de custódia, porque ela é muito nova. Essa audiência de custódia tem que ser efetuada em 24 horas. Na prática, se ele é preso de manhã, a audiência de custódia é à tarde. Se ele é preso à tarde, ele dorme na cadeia, no outro dia é feita a audiência de custódia. Na audiência de custódia é o que o juiz vai decidir, né, o que vai ser feito com esse indivíduo. Porque a pessoa é presa em flagrante, ela só pode ficar presa em flagrante 24 horas. Por isso que a audiência de custódia tem que ser realizada em até 24 horas. As partes, né, o acusado vai comparecer e vai verificar a responsabilidade das partes. Na audiência de custódia, o que o juiz vai decidir? Se tiver uma ilegalidade na audiência de custódia, o juiz ele determina o relaxamento da prisão em flagrante, porque teve ilegalidade. Se for o caso, o juiz aplica uma medida cautelar, tá? Ou uma fiança e dá liberdade provisória, para ele responder o processo solto. Ou também dá liberdade provisória sem fiança. Ou ele decreta a prisão preventiva. Então, sendo feita a audiência de custódia em 24 horas, ele vai verificar, né, o acusado, a responsabilidade dele. Tem ilegalidade, relaxa. Cabe medida cautelar, aplica a medida cautelar. Cabe prisão preventiva, aplica a prisão preventiva. Não, cabe liberdade provisória. Ele dá liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. Se verificar que tem uma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, ele tem que dar liberdade provisória. Ó, audiência de custódia. Relaxa prisão em flagrante, se tiver ilegalidade. Prisão preventiva, se tiver requisitos e motivos. Ou determina a liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Foi delegada a liberdade provisória. Não vai ser dada a liberdade provisória para ele. Quando? Se ele foi reincidente. Dentro de 5 anos é o segundo crime que ele cometeu. Então, não dá liberdade provisória. Decreta a prisão dele. Prisão preventiva. Ele é integrante de uma organização criminosa. Se ele entrega uma organização criminosa, se ele faz parte, não dá liberdade provisória para ele. E se ele cometeu o crime com ou de arma de fogo de uso restrito. Ele estava com uma arma de fogo de uso restrito. Não é dada liberdade provisória. O que é dado para ele? Ele vai ser preso. Tá? Ele vai responder preso. Ele vai ficar preso preventivamente. Se não tiver audiência de custódia em 24 horas, há uma ilegalidade da prisão. Ou seja, a pessoa é presa em flagrante, em 24 horas tem que ser feita a audiência de custódia. E se não fizer, professor, o juiz já, mesmo assim, ele pode decretar a prisão preventiva justamente porque se passar as 24 horas e ele não tiver ainda preso em flagrante, há uma ilegalidade, tem que relaxar. Então, se não vai ser realizada a audiência de custódia, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Beleza, essas são informações de prisão em flagrante. Acredito mesmo que vai criar prisão em flagrante na tua prova. Fica muito ligado nas modalidades de prisão em flagrante, audiência de custódia e quando não cabe liberdade provisória. Vamos fazer as questões para ver como é que cai isso em prova. Tem uma noção, né? Sempre é bom fazer questão, porque as questões ajudam ali a tu pensar, a tu raciocinar, ver a situação hipotética, etc. Tá? Então vamos lá. José, mediante grave ameaça, subtraiu. José, mediante grave ameaça, subtraiu de João uma carteira. Ele pegou a carteira do João. Tá? Contendo dinheiro e cartões de crédito, diversos papéis. Tá? Diversos papéis, tendo em seguida fugindo do local. João avisou a polícia que logo depois encontrou na posse um recibo de depósito bancário realizado na conta de João, que estava dentro da carteira subtraído. Ao ser abordado, José não resistiu e entregou, confessando a autoria do crime de roubo. Nesse caso, José. Tá? Ele ameaçou, subtraiu a carteira, tinha dinheiro, cartão de crédito, diversos papéis. Ele fugiu do local.
O João avisou a polícia e logo depois ele foi preso. Se ele foi preso logo depois, né, a prisão é permitida, né, que é o flagrante presumido. Tá? Então, letra A. Não pode ser preso em flagrante porque não foi perseguido pela autoridade, pelos ofendidos ou por qualquer outra pessoa em situação que faça presumir ser autor da prisão. Está errado. Não pode ser preso em flagrante porque não foi surpreendido pelos policiais contendo a infração penal. Pode ser preso em flagrante porque foi encontrado logo após o crime, após o papel de fazer presumir ser autor da infração. Perfeito. Letra C. Perfeito. Vamos fazer mais uma aí, ó, de perito criminal. Após a realização da prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado ao juiz competente em até 24 horas. Tá? O auto de prisão em flagrante encaminhado, a nota de culpa em 24 horas, a audiência de custódia, tudo 24 horas. A prisão em flagrante considera medida restritiva à liberdade de natureza cautelar e processual. Em relação às espécies de flagrante, assinale a alternativa correta. O que é correto em relação à prisão em flagrante? O que estaria correto? Tá? A. O flagrante próprio constitui-se na situação em que o agente que logo depois da prática do crime, embora não tenha sido perseguido, é encontrado portando instrumentos, armas, objetos e papéis que demonstrem por presunção ser ele autor da infração penal. O flagrante próprio... Não, esse não é o próprio. O próprio é no momento da prática delituosa. Ele fala ele logo depois, ó. Vou pegar ali pra gente. Deixa eu marcar aqui pra gente. Fala ali, ó. Logo depois. Se ele retrata em logo depois, ele fala no impróprio, não no próprio. O flagrante preparado é a possibilidade que a polícia possui de retardar a realização da prisão em flagrante para obter maiores dados e informações respeitando funcionalidade e componente de atuação da organização criminosa. Isso aqui é o retardado e não preparado. Está errado, está errado, está errado. O flagrante presumido consiste na hipótese de que o agente concluída a infração penal ou interrompido pela chegada do terceiro, mas sem ser preso no local do delito, depois de conseguir fugir, fazendo que haja perseguição por parte da polícia, da vítima ou de qualquer pessoa. Presumido o agente conclui a infração. Isso é o próprio, está errado. Flagrante esperado, a hipótese viável de autorizar a polícia em flagrante a constituição de válida do crime. Não o agente provocador, mas simplesmente chegar da polícia a notícia de um crime será cometido, deslocando o agente ao local, aguardando-se a ocorrência do delito. Perfeito, letra C. O flagrante impróprio refere-se ao caso que a polícia utiliza de um agente provocador. Isso aqui é o provocado, está errado, letra D. O delegado de polícia relacione a primeira coluna com a segunda. Posto muito nesse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão pra gente. Então vamos relacionar a primeira coluna com a segunda. Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Tá? Considera a modalidade flagrante com seus respectivos conceitos. Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante ficto, assimilado, flagrante esperado, flagrante preparado. 1. Ocorre quando o agente é preso logo depois de cometer a infração com instrumentos, armas, objetos e papéis que façam presumir ser autor da infração. Então deixa eu marcar aqui. Logo depois, esse aqui vai ser o impróprio, o 2. Ocorre quando a ação policial aguarda o momento da prática delituosa, valendo-se da investigação interior, para efetivar a prisão sem utilização do agente provocador. Esse aqui é o 2, né? 2. Investigações anteriores. Quando ele fala de investigação anterior, é o esperado, é o 4. Ocorre quando a gente é perseguido
logo após cometer o delito pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Presumido, ficto assimilado, é o 3. Ocorre quando alguém provoca o agente à prática de um crime e, ao mesmo tempo, toma providência para que o mesmo não se consuma. Provoca, é o provocado, né? Ou preparado. 5. Ocorre quando a gente é surpreendido cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Esse aqui é o próprio. 2, 4, 3, 5 e 1. É isso? 2, 4, 3. Está batendo. Ocorre quando o agente é surpreendido cometendo a infração penal ou quando acaba de cometê-la. Logo a depois. Deixa eu ver, vamos lá ver. Ocorre quando o agente é preso logo depois. Se é logo depois... Ah, não, tá errado. Logo após é o impróprio. Tá errado, tá errado. Tá errado aqui. Vamos riscar tudo, vamos começar de novo. O professor fez besteira aqui. Se é logo depois, é obrigado a ser próprio, impróprio, presumido assimilado. É o 3. Esse aqui, ó. Essa aqui é 3. Ocorre quando a ação policial, no momento da prática delituosa, valendo-se de investigação anterior. Se ele vale-se de investigação anterior, é obrigatório a ser esperado. 4. Esse aqui é o 4. O agente é perseguido logo após. Agora sim, o logo após é o impróprio, que é o 2. Foi essa besteira que eu fiz, ó. Eu fui aqui, ó, presumido e coloquei aqui o presumido. Tá errado, porque o que manda é isso aqui, ó, logo após ou logo depois. É isso, é 3, 4, 2, 5 e 1. Letra correta, letra D. Vai cair na pegadinha. Então vamos lá, próximo. Sabendo-se que a prisão em flagrante se descobre em 2 momentos sucessivos. Em um primeiro momento, ocorre a pressão física ao infrator. Em um segundo momento, a lavratura do documento da prisão respectivo auto. Diante disso, a necessidade se proposição a seguir a alternativa correta. Após a lavratura ou documentação da prisão, o auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado ao juiz competente. Tá, beleza. Após a lavratura ou documentação de prisão em flagrante, a autoridade deverá ser encaminhada ao juiz. Não cabe a apreensão física do juiz de direito à prática de infração afiançável. Cabe. Não há discussão doutrinária acerca da possibilidade da autoridade judiciária lavrar o auto de prisão em flagrante. Essa possibilidade decorre da lei, tá? O denominado flagrante facultativo viabiliza que a autoridade policial não lavre, não, é qualquer um do povo. Não cabe a apreensão física de pessoa que praticou infração de menor potencial ofensivo. Tá? Cabe. Aqui são crimes com a pena até 2 anos na letra E. Cabe a prisão. Flagrante facultativo qualquer um do povo. Aqui, ó, aqui fala que não há discussão doutrinária. Há discussão. Não cabe a apreensão. O juiz pode ser sim preso. Ou não. Considerando o tema prisão e suas espécies, assinale a alternativa correta. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva não necessita ser motivada. Aí é prisão preventiva, né, pessoal? Aí muda um pouco, né, nosso conteúdo, não precisa, tá? Tá? Precisa ser motivada. Que não precisa. Isso aqui tá errado. Não necessita, tá errado porque necessita. Nas infrações permanentes, enquanto não cessar a permanência, entende-se o agente flagrante delito. Perfeito. É isso que importa. Só para te saber, tá? A preventiva, pelo menos prazo de 5 dias, isso é temporária, tá? Isso tá errado. Prisão temporária é 5 dias, não tem, isso aqui não tem nada a ver com o nosso conteúdo, tá? Seria mais a parte mesmo aqui, ó. Isso aqui é extorsão mediante sequestro. Vamos supor, uma pessoa está em cativeiro há 40 dias, a polícia estourou o cativeiro, todo mundo é preso em flagrante. Por quê? Porque durante o cativeiro, a pessoa está em cativeiro, está tendo ação-resultado, que são os crimes permanentes. Assinale a alternativa que encontra fundamento no ordenamento processual penal brasileiro. Lavrado o auto de prisão em flagrante, este deve ser encaminhado para a autoridade judiciária, o juiz, em 24 horas.
prorrogar por até 72, quando a sede da autoridade policial judiciária for longínqua em relação ao fórum em que se encontra a autoridade judiciária. Nada a ver. 24. O inquérito deve ser documentado, relatado e encerrado em 90 dias se o réu estiver solto. Solto é 30 dias. Tá? Esse negócio aqui prorrogável que está errado, ó, prorrogável, e não é 90, é 30. A falta de advertência sobre o direito do silêncio durante o interrogatório em sede policial não retira o valor da confissão. Retira sim, tem que avisar ele que tem silêncio. Pode ficar em silêncio. Sempre que possível, o registro de depoimento da investigação do indiciado, ofendido ou testemunha, será feito por meio de gravação magnética, estenoptípia, digital, audiovisual ou por outro similar, tudo para garantir maior fidelidade das suas informações. Está certo. O depoimento do indiciado só pode ser registrado por termo escrito nos autos. Não, só podem. Vamos falar de flagrante delito. Flagrante delito. Aquele que é perseguido logo após pela autoridade, pelos ofendidos ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, ou ainda o que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pode ser. Vamos para B. Quem é considerado flagrante delito? Aquele que é perseguido em até 48 horas pela autoridade. Não tem nada a ver. Prisão em flagrante, pessoal, não tem um tempo. Enquanto a polícia está te perseguindo, tu pode ser preso em flagrante. Aquele que é percebido em até 24 horas, não tem nada a ver isso daí. Isso aí já caiu há muito tempo. Aquele que é encontrado em até 24 horas, com instrumentos, armas, não tem mais negócio de tempo. Não tem mais negócio de tempo. O que tinha tempo 24 horas, aquela série do Jack Bauer, que era 24 horas. Agora não tem mais tempo. A pessoa cometeu um crime, né, foi na delegacia se apresentar, preso em flagrante ele não vai ser, ele pode ser preso preventivamente, em flagrante não. Tá? Sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa correta de acordo com as disposições do CPP. De acordo com o Código de Processo Penal, vou falar da prisão em flagrante. Sobre a prisão em flagrante. A prisão de qualquer pessoa em local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, o MP, a família ou pessoa indicada. Tá certo. A prisão de qualquer pessoa... para estar completo, tinha que ser a prisão em flagrante, mas pode ser essa aqui. Não se considera flagrante delito aquele que é perseguido logo após a autoridade policial pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir. O não está errado. Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. O caso atenuante não informe o nome do seu advogado. Cópia integral para a Defensoria Pública. É 24, tá? A falta de testemunha na infração impedirá o auto de prisão em flagrante. Não impede. Se não tem testemunha, não impede. Não sendo considerado em flagrante delito aquele que é encontrado logo após. Não é flagrante delito. Letra A. Em uma ronda de rotina, policiais militares avistaram Euclides, primário, mas com maus antecedentes, portando várias joias, relógios, tá? Consultando o sistema de comunicação da viatura policial via rádio, os policiais foram informados que havia uma ocorrência policial de furto no interior de uma residência na semana anterior, no qual foram subtraídos vários relógios e joias, que pelas características indicavam serem os mesmos encontrados em poder de Euclides. Com relação à situação hipotética, assinale a opção correta. Euclides deverá ser preso em flagrante delito, na modalidade flagrante presumido. Pessoal, olha só que interessante. Ele foi encontrado com várias joias e relógios, tá? Que foram subtraídos na residência na semana anterior. Flagrante é quando a pessoa é presa no momento ou um lapso temporal curto após ou depois. Ele foi preso com objetos que foram furtados há uma semana atrás de uma joalheria. Então não há no que se falar em prisão em flagrante. Tá? Não há. Tá? Não, tá errado. Aqui, ó. Deve ter a E ali, ó. Ele não será preso. Aqui tá tudo errado, tá? Euclides não será preso em flagrante. Quer ver? Eu vou botar aqui no slide. Quer ver? Vou voltar aqui para vocês verem. Com certeza tem a letra E. Ó, te falei que tinha a letra E. Pronto, vou voltar ali. Aqui, ó.
Euclides não será preso, pois não há que se falar em prisão em flagrante. Tem que confundir. Como ele foi preso, aqui, ó, deixa eu botar ele para vocês lá, tem que confundir. Como ele foi pego com o Jorge, foram furtadas uma semana atrás, não tem como prender ele em flagrante, tá? Cuidado com essa pergunta, a pergunta é muito boa, tá? Percebe que ele foi encontrado com objetos que foram furtados há uma semana atrás. Tem que ser um lapso temporal curto. E para fechar, MEV anunciou um roubo dentro de um ônibus e que está 10 passageiros dentre eles. Um delegado, um policial, um juiz, um bacharel em direito e 6 pessoas do povo, sem atividade relacionada com a área jurídica. Dessas 10 pessoas, quem tem o dever de prender MEV em flagrante? Primeiro que tem um erro nessa questão. Qual é o erro, professor? O erro é o juiz. O juiz andar de ônibus, né? É um puta do erro. Como é que o juiz vai andar de ônibus? Quem tem o dever, pessoal, obviamente, é o flagrante obrigatório compulsório, que seria o delegado, a autoridade e o policial. Eles têm o dever de prender em flagrante. Beleza? Então a gente fecha a nossa aulinha de Direito Processual Penal para o concurso da Guarda Municipal de Itapema e a gente fecha o nosso conteúdo com 2 aulinhas apenas, 2 horinhas de vídeo aula, a gente fecha todo o nosso conteúdo. Muita atenção àquela parte ali onde fala da modalidade flagrante, audiência de custódia e liberdade provisória quando não vai ser concedido. Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo encontro.